Olá! Hoje vamos falar aqui no programa Saúde em Seu Lar sobre um tema que é muito importante, mas no sentido de informação e de esclarecimento e até mesmo de educação. Educação na saúde. Vamos falar sobre gravidez de alto risco, gestação de alto risco. E dentro da gestação de alto risco, vamos conversar sobre a gravidez na adolescência. Adolescentes que após primeiro período menstrual, que é a menarca, já podem, se tiver relacionamento, engravidar sim. Então precisamos conversar sobre esse assunto, como abordar a gravidez de alto risco, número de pré-natal, qual que é a diferença da gravidez de alto risco, da gravidez de baixo risco. Por que baixo risco? Porque toda gravidez também tem seu risco. Nós temos risco em todo momento da nossa vida. Mas é claro que uma gravidez de alto risco, e vai ser explicado exatamente quais os cuidados especiais que esta gestante, que essa mãezinha deve ter. Não só para protegê-la, mas também para proteger o feto, para proteger o seu bebê. E na gravidez de adolescente, por quê? Será que é só falta de informação? O que está acontecendo que abaixo de 14 anos nós estamos tendo aumento de gestação? Será que há uma informação nesse assunto? Ou a falta do diálogo, a falta da conversa com a mãe, com o pai, de assumirem que aquela menina está tendo um relacionamento? Então é muito importante porque vocês vão ver as consequências de quando não se faz o pré-natal, de quando não procura um tratamento adequado, o tratamento pós-parto, que é o puerpério, né? A busca da consulta pós-parto, a importância, o uso do ácido fólico, né? Por que é importante se usar o ácido fólico? Será que toda gestação de alto risco e a gestação da adolescente que está dentro da gestação de alto risco, e vocês vão entender por quê? Será que tem que se fazer cesariana? Ou pode também ter o parto normal e este parto ser o melhor naquele momento? Então, um assunto importante, muito atual e que nós precisamos estar abordando. Por isso, hoje falaremos sobre isso e convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos aqui para falar sobre esse assunto. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Vocês viram no editorial que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de gravidez de alto risco e, claro, não poderíamos deixar de falar nesse contexto da gravidez na adolescência. E tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez minha colega, ginecologista, obstetra, doutora Eliana Camargo, que vai conversar conosco sobre esse assunto importante, né? Principalmente conscientização quando nós falamos de gravidez na adolescência. Eliana, muito obrigada pela sua presença, por estar colaborando aí com as pessoas, porque além de atendermos, uma das nossas missões é colaborar também com a informação. Muito obrigada, viu? É um prazer. Olha, vamos começar primeiro definindo o que é uma gestação normal. Gestação normal seria aquela gestante entre 19 e 35 anos, com nenhum problema de saúde de base, né? Seria um feto saudável e a paciente não ter nenhuma alteração placentária durante o período gestacional. Tá. Ok. Eu tô focando, fiz essa pergunta para entender quando nós falarmos assim, e a gestação de alto risco? O que é exatamente isso, né? O que enquadra dentro da gestação de alto risco? Então, ao contrário disso, todas as patologias que envolvem a mãe, o feto ou a placenta, ela é considerada de risco elevado. Então, na verdade, não seria um pré-natal de alto risco, seria um pré-natal de cuidados especializados. Ah, é? Então Sim. Não se fala, você vai para o pré-natal de alto risco. Falava-se assim? Houve assim uma... Falava-se. Isso, né? Então houve a preocupação de se fazer uma nomenclatura para isso, né?
mas hoje já está começando a se mudar esse foco, né? Então hoje o pré-natal ele acontece nas unidades básicas de saúde, com médicos de saúde da família, inclusive, né? E aqueles momentos de maior necessidade de cuidado, essas pacientes são encaminhadas para especialistas. Tá. Nem todo aborto ou natimorto é gestação de alto risco, né? Eu queria que você até definisse, para que as pessoas entendessem, porque às vezes neném 7, 8, 9 meses é um natimorto, fala abortou, não é aborto, né? Só para que as pessoas possam entender, e também nem sempre que se aborta ou o bebezinho nasce morto, é uma gestação, porque era alto risco, não fez o que tinha que fazer. Não, de maneira alguma, né? Alguns abortos são espontâneos, né? Alguns por causas genéticas, alguns não chegam nem a ser conhecida a causa, que acontecem bem no início da gestação. Hoje o que é mais conhecido é a gestação anembrionada, que uma das razões dela é a deficiência de ácido fólico, então existe uma preocupação em estar fazendo a suplementação das pacientes que querem planejar uma gestação prévia a ela, né, para evitar o aborto por gestação anembrionada. Quer dizer, não existe o embrião. Ele não existe chega a formar. Isso. Teve a união do espermatozoide com o óvulo, mas não se formou. Isso, ele forma ali aquela estrutura, o saco gestacional, mas na maioria das vezes não se identifica nem vesícula vitelínica, né? Forma uma bolinha de líquido ali, né? Na verdade é o que se falava, não sei se ainda vocês utilizam esse termo, a gestação, a falsa gravidez, falava. Eles diziam ovo cego, né? Ovo cego, né? Ovo cego. Isso onde que você ouviu? Porque aqui fala assim, a gravidez era falsa, foi falsa gravidez. Não, lá é ovo cego. Ovo cego. Ovo cego, tá bom. Então, assim, o aborto seria qualquer parada de evolução da gestação, com ou sem eliminação do feto, porque ele pode estar retido, ele pode estar parado lá dentro, né? Que aconteça até 20 semanas ou meio quilo. Então, quanto mais próximo de 20 semanas, mais tardio é o aborto, né? A partir desse tamanho de bebê, né, que seria meio quilo, para até o que seria o termo, seria natimorto, tá? Então, é errado se dizer, eu tive um aborto de 7 meses. Não, eu tive um natimorto de 7 meses. De 7 meses, tá? Isso é importante só para que as pessoas realmente entendam isso. Você falou até muito bem, depois nós vamos voltar quando a gente falar na gravidez, na adolescência, que uma paciente saudável, sem nenhum problema, nada, nem o feto, nem a mãe, você posicionou uma idade aí, uma faixa etária, entre 19 e 35 anos. Bom, aí eu já te pergunto, uma gestante de 40 anos, ela já é considerada, ela já precisa de um pré-natal de cuidados especiais, vamos dizer assim? Sim, principalmente se for primeira gestação nessa fase, né? Então a gente tem algumas doenças que o risco eleva, né? Não significa que ela vai desenvolver essa doença aos 40 anos, mas é um pré-natal que a gente foca na prevenção dessas complicações. Tá. Quais seriam então essas complicações de uma maneira assim geral? As mais comuns, né, Eliana? Só para que... As mais comuns seriam relacionadas à pressão, ao diabetes, à tireoide e às alterações esqueléticas, né? Porque com 40 anos a mulher já muitas vezes não tem aquela saúde física, né? De musculatura, de ossatura orgânica mesmo, né? Isso, né? Às vezes já está mais obesa, né? Teve uma vida sedentária, tem problemas com dislipidemia, existem outros fatores aí que não gestacionais que podem comprometer a gestação dela. Tá. E aí, eu já pergunto, aí nós vamos cair daqui a pouco, vamos falar diretamente nesse assunto, as meninas de 14, 13 anos, né? Se você até quiser já falar, por que é considerada as meninas uma gestação de alto risco? Isso, então... Isso é importante. Imagina, né? A menina, ela tem ainda a oportunidade de crescimento físico até os 16 anos, né? Então, é um corpinho infantil, gestante, né? Então as epífises dela, né, que é o fechamento ósseo, ainda nem aconteceram completamente e essa menina já engravidou. Então ela vai ter dificuldade com o tamanho da pelve, né? Muitas vezes ela vai ter dificuldades com relação à parte orgânica mesmo, maior risco de hipertensão, maior risco de ganho de peso desproporcional à estrutura física dela, né? Então são crianças que no geral nascem prematuras, né? As complicações no parto são maiores,
Então, em consequência disso, as crianças podem vir a ter sequelas, né? Em consequência da prematuridade, complicações pulmonares. Então, é uma gestação que a gente olha com um cuidado maior. Cuidado, né? O fato delas serem jovens também não indica uma via de parto cirúrgica, que muitas vezes já se procura, né? Ah, ela tem 15 anos, tem que fazer uma cesariana. Não, pelo contrário, né? Às vezes a gente também não vai chegar nesse fim, porque muitas vezes o bebê nasce prematuro, então a indicação de um parto natural é melhor, né? Pro bebê. E pra mãe também. Pra mãe também, né? Pra mãe também. Tá. Agora, numa gestação de alto risco, o risco é maior para a mãe ou para o feto ou é para os dois? Porque depende do caso, né, Regina? Porque, olha só, eu vou considerar de alto risco, por exemplo, né, uma gestação que inspira cuidados maiores, um bebê mal formado. Qual é o risco da mãe? Não tem. Não tem risco. Né? Eu vou considerar uma placenta mal posicionada, por exemplo, uma placenta prévia. Né? Essa mãe pode vir a ter hemorragia, mas o risco maior é do bebê. Por outro lado, se eu tiver uma mãe, por exemplo, com uma patologia esquelética, né, que ela possa vir a ter, por exemplo, uma hérnia de disco, alguma coisa, que ela possa ficar comprometida, o risco é da mãe, não é do bebê. Né? Uma mãe cardiopata, o risco é da mãe. É claro que quanto mais precocemente tiver que interromper essa gestação em decorrência do risco da mãe, maior o risco fetal. Uma mãe diabética, por exemplo, é o risco dos dois. É o risco dos dois. Na verdade, uma mãe né? hipertensa. Hipertensa é o risco dos dois, porque aí nós estamos falando, podemos chegar a uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? Sim, aí o risco é dos dois. Tá. Você acha que os fatores socioeconômicos têm algum peso nessa questão da gestação na gravidez de alto risco ou gestação de alto risco? Sim, tem, né? Então a gente sabe que os fatores socioeconômicos vão levar a diversas consequências, já começa pela própria alimentação da pessoa, né? Sim. É óbvio, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, que tem acesso a tá adquirindo alimentos que sejam adequados para a doença dela, ela vai ter um controle desse diabetes durante a gestação de uma qualidade melhor do que aquela que não consegue sair daquela cesta básica, que basicamente é carboidratos. Sim, né? sim. Pouca proteína, pouca fruta, pouco legume, pouco vegetal, não é? Então, só pela alimentação a gente já conclui que realmente o fator socioeconômico, ele anemia, né, Eliana? A anemia, e nós temos nesse contexto alguns lugares no país que não deixam de ter risco para diabetes, para hipertensão e tudo mais, e tem uma alimentação pobre em ferro, né? São pessoas que têm uma alimentação rica em cálcio, rica em carboidrato, rica em proteína de origem de peixe, por exemplo, né? Falando do norte, por exemplo, que é riquíssimo em peixes, e nós temos uma incidência enorme de anemia. Porque não se consome carne de vaca e verduras. Tá. Né? O consumo desses alimentos é pouco. É pouco. Então, é claro que a condição socioeconômica aí também tem o seu peso quando você classifica, vamos dizer assim, aquela gestante ter um pré-natal mais especial que a outra. Sim. Inclusive, nós sabemos, né, Helena, aqui em Poços de Caldas, eu tenho certeza que no Brasil todo, praticamente, né, fora o norte, você até tem uma experiência lá, de ter um ambulatório, vamos dizer assim, só de gestação de alto risco, gestantes de alto risco, com os cuidados especiais, porque é diferente. Qual é basicamente a diferença? Eu estou dizendo em termos do dia a dia. Aquela mãezinha tem 40 anos, ela é um pouco hipertensa, essa mãezinha aqui tem 32 anos, 30 anos, muito bem, obrigada. Qual que é a diferença do pré-natal? Tá, basicamente assim, os exames iniciais, eles são iguais para todas as pacientes, né? Uma paciente de baixo risco, ela, por exemplo, não requer fazer um ultrassom a cada trimestre ou a cada bimestre, né? Não necessita. Então, faz porque faz, né? Não, mas não que precisa, porque antigamente como é que fazia, né, Eliana? Isso que eu quero. Não tinha. Tinha. O meu primeiro pré-natal não foi solicitado ultrassom fora do pré-natal. Minha filha tem 27 anos, né? Então, é verdade. Então, assim, o pré-natal, quando ele inicia igual para todo mundo.
Então é feita uma investigação da idade gestacional, né? Nós aqui no Sudeste temos um recurso para isso, então é solicitado já um ultrassom que a gente chama de datação, que é o primeirinho que a gente faz na gestação, quanto mais precoce, por volta de 7, 8 semanas, né? Para ter certeza da idade gestacional. E depois são feitos exames de sangue e urina para ver a saúde da mãe. A partir daí, se essa mãe está classificada com uma paciente que merece uma atenção mais especializada, ela é triada e encaminhada então para esses ambulatórios. Os ambulatórios. As de baixo risco, elas podem ser acompanhadas pelos médicos de saúde da família, por exemplo, que são médicos que têm um preparo para isso. Né? E eles vão estar acompanhando o crescimento fetal, né? As comorbidades que podem aparecer eventualmente naquela mãezinha, e se acontecer alguma coisa, eles vão estar referendando essas pacientes para o pré-natal especializado. Né? As demais, elas são já triadas e são encaminhadas para esses ambulatórios onde tem ali o profissional preparado para atender elas. Então vão fazer exames conforme a necessidade da paciente. Né? Não vai ser igual para todas também, porque cada uma tem a sua patologia. E é uma atenção muito maior, né, na verdade. Tem casos que realmente precisam de um acompanhamento muito rigoroso, né, Eliane? Sim. A gente observa isso. Bom, e aí então, hoje um pré-natal de uma gestação normal, vamos dizer assim, sem risco nenhum, ou nós podemos, até antes de fazer essa pergunta, nós podemos dizer que uma gestação é risco zero? Nenhuma gestação é risco zero. Porque sabe o que me chamou a atenção? Você estava falando aqui, você estava explicando, acho que as pessoas também, quem prestou atenção, você falou assim, olha, mas se for uma gravidez de baixo risco, vai para o pré-natal normal, quer dizer, então realmente toda gestação, não existe essa questão de risco zero. Não existe. Por quê? Tudo pode acontecer, né? Se a gente for fazer uma viagem daqui para Brasília, nós temos uma estrada, vamos pegar um carrinho, vamos até lá, tudo espera que se chegue em Brasília bem. De repente cai um temporal, de repente acontece um acidente e a gente não chega em Brasília. Para Natal é mais ou menos isso, a gente sabe onde está, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas daqui até lá pode acontecer de tudo. É muita transformação. Muita transformação. Então esse bebê ele está crescendo, essa mulher está sujeita a ter um descolamento de placenta, a ter uma complicação orgânica, a sofrer um acidente, a ter uma apendicite, né? A gente não sabe. A ficar hipertensa, às vezes não era hipertensa. Exato, desenvolver um diabetes durante o pré-natal, né? De repente pode ter uma complicação do próprio cordão do bebê, fazer um nó de cordão e ter uma perda. Isso daí não é pré-natal de alto risco, né? Ter uma torção de cordão também ter uma perda. As circulares não é. A circular é até muito comum, né? A circular é comum. É muito comum a circular. Não, mas o nó verdadeiro de cordão. O nó verdadeiro de cordão, né? É problema. É um problema. É um problema. Na verdade, gente, ninguém vai deixar de, né, ter sua família e tudo, mas é o que a doutora aqui está falando. Realmente, nós podemos estar muito bem aqui, muito obrigada, sair ali e ter um problema, né? Exatamente. Bom, quantas consultas, então, um pré-natal normal, vamos dizer assim, de uma gestação de baixo risco, vamos dizer assim, se tudo estiver correndo bem? Isso, é em torno de 9 consultas que elas 9 consultas, tá. Ultrassom, uns 2. 2. E olha lá. 2 ultrassons seria legal. 2 ultrassons. Um ali por volta de 11, 12 semanas, que a gente já consegue observar como que tá ali a formação, tudo certinho, e o outro ali mais pro meio da gestação, para ver os órgãos, né, se tá tudo bem formadinho, tudo, né, tá que tudo seria certinho. Aí um ultrassom que a gente vê um bebê de meio quilo mais ou menos, já consegue avaliar. E aí, Helena, eu queria, antes da gente pôr o intervalinho aqui, só para fechar, qual que é a diferença do ultrassom normal e o chamado ultrassom morfológico, né? Todo mundo fica doido no tal ultrassom morfológico. É uma indicação mesmo, quer dizer, protocolo, vamos ter que fazer, ou realmente é algo assim para que os pais curtam seu bebezinho e tal? A indicação do ultrassom morfológico, ela acontece justamente naquela faixa etária ou um histórico familiar de maior risco para malformações fetais. Tá? Ok. O ultrassom, todo ultrassom vê a anatomia do bebê, tá? Se no ultrassom normal se suspeitar de alguma malformação maior, então é solicitado que o médico solicite essa avaliação morfológica, que é um exame que é feito mais detalhadamente. Nenhum nem outro isenta completamente de ter problemas o bebê.
Tá? Você não consegue ter um padrão ouro, olha, esse bebê é completamente... Não dá para garantir. Não dá para garantir. Então, principalmente com relação às trissomias, né, que é a síndrome de Down, né, a gente sabe que na avaliação morfológica a gente tem algumas suspeitas que através de falange, orelhinha, né, distância dos olhos, presença de uma manchinha branquinha no coração. Então, existem algumas coisinhas que nos levam a acreditar que aquele bebê tenha a suspeita de ter uma trissomia. E quando acontece a suspeita, é feita a investigação. Muitas vezes acontece de não se encontrar nada suspeito. E quando o bebê nasce, pela aparência dele, o pediatra suspeita, né, da trissomia, faz o estudo do bebê e aí descobre. Cariótipo direitinho. Isso, exatamente. Tá. Bom, então, o ultrassom morfológico, a indicação dele é quando existe uma suspeita que, olha, pode ser que tenha alguma coisa aqui, vamos aprofundar o estudo. Ou uma idade que tenha risco de maior complicação nesse sentido, que seria abaixo de 19 anos, acima de 35, né? Ou quando tem histórico familiar de alguma malformação. Ou história pregressa de outra gestação, né? Isso. Também. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos aqui, vamos continuar essa conversa aí importante de esclarecimento, para que as pessoas saibam diferenciar, né, as coisas como devem ser. Lembrando do programa, todo domingo às 19h30, aqui pela TV Poços, e também reapresentação às quintas-feiras, 4 horas da tarde, sextas-feiras, 6 horas da manhã. Lembrando a vocês do canal do YouTube, só colocar a doutora Regina Cioff, que vocês vão estar lá. Se inscrevam no canal, os programas são muito interessantes, para você assistir novamente, indicar para os seus amigos, para sua família. Olha, foi legal falou sobre isso, né? Então isso ajuda muito, muito as pessoas, porque os profissionais que aqui vêm são profissionais sérios que realmente sabem o que estão falando, tá bem? Não sai daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a doutora Eliana, que é ginecologista e obstetra. Estamos falando de gestação de alto risco, né, explicando direitinho toda essa situação. Eu havia perguntado a ela o número de consultas numa gestação de baixo risco. Toda gestação tem risco. Nós temos risco a todo momento na nossa vida, na verdade. E quantas na gestação de alto risco seria mais consultas, Eliana? Sim, mais consultas, e à medida que avança a gestação, essas consultas tendem a ficar bem mais próximas. Bem mais próximas, Isso. Tá. Depende também, cada caso é um caso, né? Mas realmente elas são mais próximas. E o ultrassom também faz mais. Sim. Sempre precisa fazer mais, né? Inclusive o morfológico, né? Morfológico, às vezes precisa fazer Doppler, né? Para avaliação da circulação fetal, né? Da viabilidade fetal. Às vezes tem que fazer um perfil biofísico fetal, né? Muitas vezes a gente tem que internar a gestante e manter ela internada até poder interromper a gestação. Então, cada caso é um caso, conforme a gravidade, né, desses casos, é que a atuação do médico vai fazer essa diferença. Tá. Aí é o seguinte, gestação de alto risco é igual cesárea? De jeito nenhum. Então desmistifica isso, porque, olha, não posso, meu tem que ser cesárea. Então, né? As gestantes, elas têm muitas vezes essa ideia, né, de que por ser gestação de alto risco, obrigatoriamente é uma cesárea, né? Às vezes é melhor ser perto do normal. Com certeza, né? Então, por exemplo, o que teria uma indicação aí de fetal absoluta, né, de cesárea, seriam malformações incompatíveis com a pelve. Então, suponhamos uns gêmeos chifópagos, né? Não tem jeito de passar, os dois estão grudadinhos, não dá para ser um parto normal mesmo sendo prematuro. Sim. Né? Malformações de crânio, né? Então, uma hidrocefalia, né? Uma encefalocele que pode romper, né? Então, não justifica passar pelo canal do parto normal, né? E bebês muito grandes, desproporcionais à mãe, placenta prévia, né? Então, que tem um risco dela descolar, é lógico, ela vai soltar na frente do feto, né? Não tem como você passar, né? Certo. A placenta prévia, gente,
a placenta fica na frente. Isso. Por isso que chama prévia. No canal No canal. do colo, né? Isso. Então, nessas situações, e também nas posições anômalas, né? Suponhamos que Pélvico, seja né? um bebê... Pélvico não tem indicação absoluta de cesárea. Absoluta, mas mais complexo, não? É um parto que inspira um pouco mais Mais de de cuidados, cuidado, né? Mas assim, o bebê estando bem fletido, estando na mão de um obstetra experiente, principalmente se a mãe já teve um parto normal anterior, né? Não justifica, a princípio, Já indicar cesárea. indicar uma cesárea. Aí, me lembrei agora de uma coisa interessante. Gemelar. Vocês consideram gemelar uma gestação de baixo risco? Tá tudo dentro do parâmetro de um bebê só? Não, a gestação gemelar ela é uma gestação de risco maior, inclusive de perda de um dos fetos. Pode acontecer, Eu tive gêmeas. Tive gêmeas. Fiz, aliás, se eu não chego correndo, ia nascer as duas de parto normal. E nasce. Não tem indicação de cesárea a princípio, desde que mas o primeiro não fiz nada diferente não, viu, Eliana? Não, então não foi fiz. uma gestação gemelar, que a gente consideraria uma gestação que inspira cuidados especializados, que evoluiu com baixo risco, né? Correu tudo bem, mãe saudável, criança saudável, né? Uma nasceu com 2.980, a outra com 3.100. Olha que beleza. Você imagina. Mas já tem uns anos aí. Mas então quer dizer que gêmeos não significa que vamos dizer, entra nessa preocupação. É isso que eu quero saber. Se eu tenho gemelar, aliás, eu descobri que estava com gêmeos, até engraçado, já estava com quase 8 meses. Nossa! Porque eu só trabalhava, a coisa evoluindo bem. Aí um dia minha mãe falou assim, não é possível, você tá muito grande. Tá muito grande. Aí eu fiquei, tô com polidrâmina. Médico, você acha que tem pior. Aí fui fazer, porque eu fiquei cuidando da minha vida, tava tudo bem. Né? Gestação não é doença. Foi quando eu olhei, quando eu vi o ultrassom, eram 2. Nossa, foi um susto, né? Então foi de tão bom, mas nem todos os casos, infelizmente, acontece assim. Bom, então fica aqui que eu queria deixar claro, as pessoas que têm gestação de alto risco nem sempre tem que fazer cesárea, né, Eliana? Isso. Não pôr isso na cabeça, porque depois ninguém tira também, né? Difícil. Assim como a gestação de baixo risco não significa que ela vai ter sucesso no parto normal. Sim. A gente não sabe. A gente não sabe. Né? Então, estatisticamente, 80% das mulheres teriam um parto normal. Tá. Mas tem casos que não evoluem na hora do parto, no período expulsivo ali complica, né? Mas a gente sabe que se tiver realmente essa vontade, 8 em cada 10 vai evoluir bem para um parto. Né? Então tem que ter essa tem muito a ver. Né? Bom, eu acho que em termos. A gestante de alto risco, a última pergunta em relação à gestante de alto risco, nós vamos entrar agora mais especificamente na gravidez na adolescência. Ela tem, aliás, todas, né, Eliana? Até queria que você orientasse. Eu vejo muita mãezinha que não faz os cuidados do puerpério imediato, tardio, não procuram. E é muito importante, né? Sim, é importante. Eu queria que você deixasse claro a importância de se procurar depois, para se cuidar. Com certeza, né? Então, a avaliação puerperal, ela deve ser feita entre 7 e 15 dias, a primeira avaliação, né? E nessa avaliação, a gente observa como que tá o volume do útero, se ele está regredindo para a pelve, se a perda de sangue, que são os lóquios, né, ela está adequada, se os mamilos estão legais por conta da pega do bebê, né? Se essa mãe não está tendo anemia, se essa mãe não está hipertensa. Então é importante o edema de membros inferiores, né? Eventualmente essas mães têm algum problema com hemorroida, tem alguma fissura, se foi um parto normal, se cicatrizou completamente a vagina, se foi uma cesárea, se a cirurgia está tendo um pós-operatório adequado. Nessa oportunidade se retira os pontos, né, da cirurgia, da cesárea no caso, o parto normal não precisa, né? E aí depois com 30 a 40 dias é a segunda avaliação, onde a gente vai ver se essa paciente está viável para regresso à atividade sexual e ela vai receber as orientações contraceptivas, pois não é adequado, não é saudável que a mulher tenha uma gestação logo em seguida da outra. Isso o corpo acontece precisa. Isso é importante. Muito importante isso que você está falando. Muito. A mulher ela tem que ter um tempo para que o corpo dela se restaure dessa gestação, né? Ela volte tudo ao normal antes dela poder gestar novamente. E tem contraceptivos específicos para a mãezinha que está amamentando, né, Eliana? Sim. Mas tem que procurar
fazer direitinho o controle, tudo certinho. Então, o contraceptivo você orienta a iniciar com 30 dias após o parto. 30 dias após o parto, Tá. ou se colocar o DIU no momento do parto, seja ele Muito cirúrgico interessante, ou hein? parto normal, dá para se colocar. Interessante, muito bom. Olha que interessante. Pode-se colocar o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino. Bom, gente, cuidados de puerpério, que a maioria, às vezes muitas mulheres não fazem, é muito importante para a sua saúde e para você amamentar teu bebê, ficar saudável, maravilhoso, né, o binômio mãe e filho aí, e serem felizes. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Helena, da gravidez na adolescência. Nós já entendemos que a gravidez na adolescência entra a gente considera na adolescência até 19 anos. Isso. Né, que você falou. Até 19 anos considera gravidez na adolescência. Eu até fiz uma pergunta aqui, você, antes da gente começar o programa, falou, não é bem isso não. A impressão que nós temos é que existe um aumento muito grande da gravidez na adolescência. Não é isso que está acontecendo? Não, na realidade? Na verdade, assim, houve uma preocupação com relação a isso, né? E vem sendo feito estudos a respeito do percentual de meninas adolescentes grávidas, né? E observou-se que vem tendo uma redução, né? Então, dependendo do estado, do país, isso vai estar acima 28%, 25%, tem lugares que vai estar 10%, 8%, né? Então, mas assim, numa média entre 10% e 15%. Então não existe, vamos dizer, entre aspas, aqui, uma epidemia. Não, uma epidemia de maneira alguma. A gente sabe que, assim, alguns nichos, né, alguns setores da sociedade, isso ocorre mais. Assim como também ocorre maior número de gestações, né? Então, por exemplo, a gente tem em situações de risco estados mais socioeconômico com mais dificuldade, piores, é maior. É maior tanto o número de gestantes adolescentes quanto não adolescentes. Quanto gestantes. Isso. Tá. Então, mas a gente tem se a gente fosse pegar um número absoluto, a gente vem tendo uma redução na faixa etária entre 15 e 19 anos, segundo os indicadores do governo, tá? Abaixo de 14 anos, ainda estão mantendo a mesma quantidade de gestantes adolescentes. E existe uma preocupação muito grande de que nessa idade faixa. até que idade? Abaixo de 14 anos é qualquer idade que a mulher possa... Que já fez a sua menarca, que é a primeira menstruação. E que tenha relações sexuais, muitas vezes não consensuais, né? Muitas vezes não consensuais. Nós estamos vivendo aí, na verdade, a gente está observando aí o número de pedofilia, de estupro, de absurdo, né? Exatamente. Um absurdo, muito triste, absurdo. Né? Muito triste. Muito isso. triste o que está acontecendo, muito triste. Então, nós já falamos que a classe social faz a diferença, agora em termos de classe social, especificamente. Não é só a classe de baixa renda, mas a classe também de alta renda, ou de média renda, vamos dizer assim, também está tudo nesse patamar, não é verdade? Sim. Ou não. A gravidez na adolescência, ela acontece em qualquer classe social. Isso que eu queria... Porém, acontece mais nas classes menos desfavorecidas. Por quê? Menos favorecidas. Por quê? Informação? Não só informação, acho que a informação todo mundo tem. Na verdade, é o apoio familiar que faz muita diferença. Certo. Né? Aquela mãe que está atenta à filha que começou a namorar, pega essa menina, leva ela no médico, aceita que a menina tem um histórico sexual, tem desejo, né? Muitas vezes acontece da família não entender que aquela adolescente de 14, 15 anos, ela tem desejos, né? E esses desejos vão ser satisfeitos, quer os pais queiram ou não. E nesse contexto, os pais têm que estar apoiando no sentido de oferecer um preservativo, a oportunidade de usar um método contraceptivo, de estar trazendo os dois, o casal, para dentro de casa e falar, olha, vocês têm que evitar uma gestação, porque isso vai atrapalhar no futuro profissional de vocês têm que estudar, vocês têm que se formar primeiro. Então, existe toda, assim, uma diferença de abordagem que a gente vê, né? Isso aí que você falou é muito importante, porque muitos pais, infelizmente, não aceitam. Sim. Não aceitam, não, minha filha não vai ter nenhum tipo de relação. E tá tendo, e aí que acontece a gravidez indesejada, muitas vezes,
O número de prematuros, nós sabemos que está relacionado também à prematuridade, principalmente a prematuridade extrema, à gravidez na adolescência, né? Então, e uma série de consequências, né? Que isso dá mais uns 10 programas, nós vamos falar nisso. Mas é muito importante essa dica aqui que a doutora Eliane falou. Gente, vamos aceitar, vamos apoiar, vamos acolher, explicar, não é isso? Conversar, porque depois não adianta pôr para fora de casa, criar todo um problema, né? Agora, na tua experiência, né? É muito interessante, eu como pediatra, tem muitos que vão com 15 anos com o bebê, então elas consultam o bebê, depois falam, a próxima ficha é a minha, doutora. É muito comum, né? Agora, isso é um impacto muito grande psicológico, né? Sabe, você saber lidar é o seguinte, eu tô na minha vida 15 anos e agora eu tenho um bebezinho para cuidar. Isso gera um grande... Eu observo muitos problemas, sabe, com o decorrer que você vai acompanhando. E também não deve ser diferente com você, que é ginecologista obstetra, que as mães às vezes procuram, né? Sim, é um rompimento, né, de uma fase que deveria ser muito aproveitada por eles, que é uma fase de aprendizado, né, é uma fase de descobertas, né, que você vai tendo a sua liberdade, vai conquistando aquele espaço, vai desenvolvendo a sua responsabilidade, né? Vai tendo oportunidades de conhecer pessoas diferentes, de sair daquele núcleo que você foi criado, né? E de repente uma gestação nessa hora ela quebra todas essas oportunidades, né? E não só a questão de oportunidades, a gente sabe que a menina, estando gestante, muda o corpo dela, muda o olhar das pessoas para com ela, né? Muda muita coisa e isso traz consequências. E tem pessoas que só cuidam da vida dos outros, né? Então fica até complicado. Isso, né? Então, na verdade, é isso. A gente pega um adolescente que muitas vezes não tem uma estrutura emocional para a maioria dos problemas que ela ainda vai ter que enfrentar na vida e, de repente, ela tem que ter estrutura para criar uma criança, né? E importante a gente comentar o seguinte, tem parceiros, né? Vamos dizer assim, companheiros que até, mesmo jovens, né? Assumem. Eu já vi muitos assim, 16, 17 anos, com meninas de 13, indo juntos, sabe? Ver o bebê. Tem uns que você pergunta, e o pai? Ah, não sei, doutora. Porque eles simplesmente abandonam, né? Eu não sei a sua experiência aí no pré-natal, como ginecologista obstetra, se esses companheiros costumam mais acompanhar ou eles simplesmente abandonam a maioria das vezes, na tua experiência? Então, o que a gente vê é que as relações que estão estruturadas em uma relação de afeto, né, de amor entre o casal, que isso independente de idade tem, né, no geral, quando acontece uma gravidez, passado aquele primeiro susto, eles também participam, né? Agora, aquelas relações que acontecem furtivamente, né, meu ficante, não tem aquele elo emocional. Exato, então assim, ele não se sente comprometido. Aliás, abandona, né? Aquilo. Sim, porque o que eles falam, a frase, eu não pedi isso, você disse que estava usando, né? Você engravidou, né? Você me enganou, essas frases que elas escutam, exato, né? Na verdade, elas não fazem o bebê sozinha, mas elas carregam o bebê muitas vezes sozinhas, né? E pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Né? E o pré-natal, então, a maioria procura no início ou elas vão arrastando, eu tô falando em relação aos adolescentes, né? Não aquelas, nós até comentamos, né, Eliana, antigamente ficavam grávidas, casavam, meninas de 14, 15, minha mãe mesmo, por exemplo, casou com 14 anos, mamãe, né? Então, isso acontecia, é diferente do cenário que a gente vive hoje, né? Elas vão empurrando e não fazem o pré-natal, não aceitam, não tô, ou já procuram uma ajuda. Como é que é a maioria? Então, na verdade a gente tem os dois cenários, né? Tem aquelas que atrasou a menstruação, elas apavoram, saem correndo, procuram o médico, já faz o exame, né? E já inicia dali o pré-natal, né? Tem aquelas que quando descobrem fogem, né? Não querem aceitar, escondem, né? Às vezes fazem algumas bobagens, né? E acabam voltando já numa situação mais complicada.
E tem aquelas que não têm a menor assim, conhecimento do que está acontecendo, não veio a menstruação porque está atrasada, mas está tudo bem, né? O pensamento mágico de que não, aconteceu com fulana, com cicrana, mas eu não, né? E quando vai descobrir já é fetal, né? Então, assim, aí o pré-natal começa tudo, mais tardiamente. E tem casos, isso eu digo assim, de camarote, vamos dizer assim, que eu dei plantão muitos anos na Santa Casa, que chegam, a mãe levando, não sabia que ela estava grávida. Consegue esconder até o dia do parto. É impressionante. Eu já tive caso assim também. Já, né? Já. Impressionante. E aí não fez pré-natal, aí não fez os exames pré-natal, aí teve relacionamento sem a segurança devida, sem uso de camisinha, aí tem as doenças sexualmente transmissíveis, é uma história, né? Sim. Vamos por mais um intervalinho, viu, Eliana? Nós estamos no finalzinho do programa, espero que vocês estejam gostando. Não vou falar mais nada, para que a gente volte rapidinho, ainda eu sugo um pouquinho aqui mais a doutora Eliana. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de gestação de alto risco e gravidez na adolescência, gestação na adolescência, que não deixa de ser de alto risco, como já a doutora Eliana muito bem explicou. Bom, só para frisar, pré-natal fundamental. Uso de ácido fólico é importante no adolescente? Sim, né? Aqui no... eu estou dizendo no adolescente porque nem toda gestante usa ácido fólico, ou se preconiza o uso de ácido fólico, mesmo na gestação? Para todas. Para todas. Todas, Então, o ácido fólico, numa gestação planejada, antes de parar o anticoncepcional, a gente já oferece para elas, né? Agora, numa gestação que já iniciou, né, veio com beta positivo, abaixo de 8 semanas de gestação a gente suplementa, porque a intenção do ácido fólico é justamente auxiliar no fechamento do tubo neural. Certo. Então, passou de 8 semanas, já passou a janela, né? Aí a janela de oportunidade, né? Exatamente. Então, é muito importante isso. Eu não sei por quê, mas antigamente, vamos dizer assim, há um tempo atrás, não se usava, né, o ácido fólico, né? Hoje o protocolo já, para quê? Vamos usar para evitar qualquer problema, né? Para que realmente o tubo neural isso tenha a sua formação lá certinha. Então, é indicado para qualquer gestante. Tá ok. E de novo, minha filha está grávida de 15 anos. Doutora, tem que ser cesárea. Já começa na cabeça da mãe, né, da avó, vamos dizer, do bebezinho que está ali sendo gerado ali, né? Então, gente, eu queria que você frisasse bem isso, porque é muito importante. É muito importante não colocar isso na cabeça da adolescente. Não, minha filha, nós vamos conseguir a cesárea. Aí não é por aí, não é? Não, de jeito nenhum. A cesárea, ela é uma cirurgia, ela impõe maior risco tanto para a mãe quanto para a criança. E sempre que ela puder ser evitada, é o ideal, né? A minha mais jovem paciente de parto normal, ela tinha 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. E em adolescente, a que teve o maior bebê pesou quase 4 quilos, 15 anos. Né? Então e parto normal. Parto normal. Tudo bem, graças a Deus. Super tranquilo, correu tudo bem. Então, assim, não é o tamanho da criança, não é a idade da mãe, é a situação naquele momento, né? A natureza, ela é sábia. Então, por que nasce tanto prematuro de adolescente? Porque a natureza percebe que aquela mãezinha não está preparada para ter um bebê a termo de 3,8 kg, 3,9 kg. Então, ali, deu os 2,7 kg, 2,8 kg, já começa a ter contrações, evolui para um parto e nasce prematurinho, mas nasce, né? E a maioria nasce muito bem. Então, não tem indicação a princípio de cesárea. Porque a cesárea, gente, se ela não é, vamos dizer, bem indicada, vamos dizer assim, você pode tirar um bebê prematuro. Que tinha o tempo dele ainda, precisava do tempo dele ainda, e infelizmente, às vezes, acontece isso, né, Eliana? Então, Eugênia, outra coisa, né, que as pessoas também têm que se atentar. A cesariana, por ser uma cirurgia, ela pode ter complicações, inclusive com risco de morte, né, como qualquer cirurgia. E você fazer uma cirurgia sem ter indicação para aquela cirurgia e correr os riscos desnecessários dela, né, é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Eu falo assim, vou fazer uma cesárea. Tem gente que fala assim como se fosse, né,
Ai, nossa, eu tenho que fazer uma cirurgia aqui da vesícula, aí é enorme. Tem que fazer uma cirurgia do estômago, é enorme. Gente, cesárea. Eu já tive a oportunidade de mostrar uma cesárea aqui no programa. Um parto normal, isso há uns anos atrás, uma cesárea. Eu tô achando que eu vou mostrar de novo. É bom. Nós vamos mostrar de novo para ver que não é brincadeira, né? São várias camadas até chegar no útero, aí chega no útero, ainda abre o útero, né? E às vezes, ó, doutor, faz um cortinho bem pequenininho, tá? Aí quase que não passa nem a cabeça, na verdade, né? Ainda quer ficar com uma cicatriz pequena. Mas eu acho que programas como esse e outros, inúmeros, mais informação e tudo, é muito importante. Agora, a última pergunta. Por que você acha que a informações de uma maneira geral, é o que faz com que meninas que nem sabem o que está acontecendo fiquem grávidas? É a informação ou você acha que tem algum outro fator? Sim. Ah, não, eu sei tudo, mas tô nem aí. Você acha assim, a falta da informação? Exato. Você acha que existe ainda? Não, eu acho que isso, antigamente, não se falava de sexo e gravidez na escola, por exemplo. Hoje as crianças têm no conteúdo escolar bem claro como se faz um bebê, né? Uhum. Inclusive começa com os animaizinhos e coisa e tal, e de repente tá falando entre uma relação entre homem e mulher. Então uma criança de 8, 9 anos sabe como se faz um bebê. Ela não sabe o que envolve a sexualidade nisso ainda, porque ela não tem maturidade para isso. Mas que o bebê não saiu de um pezinho de alface, ela já sabe. Verdade. Né? Então, assim, não é a falta de informação, eu acho que é a falta de talvez uma conscientização. E uma coisa que eu quero, assim, lembrar que nós duas conversando aqui, a questão do uso da droga, do álcool, né? Sim. Que deixa numa situação de vulnerabilidade muito grande. Não só a vulnerabilidade, mas muitas que estão no vício, realmente, elas acabam, para conseguir o recurso para comprar aquela droga, elas acabam tendo relações desprotegidas e engravidam em decorrência dessas relações, e para conseguir o dinheiro. Exatamente. Bom, eu acho que deu pra gente conversar bastante, né, Helena? O nosso tempo se esgotou. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Espero contar com você aqui outras vezes, né? Fala bem, né? Explica direitinho, é muito importante. E parabenizar aí pelo seu trabalho. Muito tá obrigada. Bem? Tá bom? Obrigada. A vocês eu quero agradecer o carinho, a audiência, né? Lembrando do programa, todo domingo, 19h30. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Doutora Regina Cioff, estarão lá todos os programas para vocês assistirem novamente, indicarem para os seus amigos. Enfim, nós queremos ficar cada vez mais perto de você. Um abraço e até a próxima semana. Claro, se assim ele permitir. Até lá.